Bom dia, pessoal. Estamos iniciando o nosso devocional aqui no primeiro dia, em Provérbios de Salomão. Nós vamos estudar um provérbio a cada dia, durante todos esses 31 dias de março. Espero que você seja abençoado com esse tempo, que eu espero que você compartilhe também o seu devocional com outra pessoa, faça seu devocional, e nós vamos iniciar com Provérbios 1 hoje. Eu queria destacar do verso 4 até o verso 7, que diz assim, Provérbios capítulo 1, do verso 4 ao verso 7, diz: para dar instruções aos simples e prudência aos jovens, conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade para entender provérbios e as parábolas, as palavras antigas e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas o louco despreza o ensino. Então Salomão escreve provérbios para instruir aos sábios, para instruir aos jovens, para que eles cresçam em prudência e também em sabedoria. Esses provérbios também alcançam as nossas vidas enquanto homens e mulheres de Deus que desejam sim viver uma vida sábia e encontrar de fato um coração sábio. A instrução dada aos jovens para que eles possam ouvir e aprender. Isso é um primeiro ponto que nós devemos prestar atenção enquanto aprendemos e lemos a palavra de Deus. Muitas vezes é também ouvir. O que é que o autor quer dizer aqui? Que nós temos que parar, nós temos que ser humildes o suficiente de falar menos e ouvir mais, ou de prestar atenção, ou de parar para entender. Porque muitas vezes nós somos muito rápidos para falar, mas não para ouvir. Então a instrução que é dada nesse livro é uma instrução que deve cravar os seus olhos. Você deve parar um pouco e prestar atenção no que todo o provérbio fala e no que a palavra de Deus fala. E no verso 6 diz assim: para entender os provérbios, as parábolas e as palavras e os enigmas dos sábios. O que é que quer dizer aqui? É algumas coisas ocultas, algumas coisas que estão para além daquilo que está na superfície. Então nós às vezes somos muito rápidos de julgar ou de às vezes até mesmo tentar aprender as coisas. Mas em Provérbios nós aprendemos a parar e a analisar, porque às vezes existem coisas que estão para além dos nossos olhos. O verso 7 é o verso-chave aqui de Provérbios, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor, meus irmãos, sabedoria. Porque não importa a sabedoria humana, ou não importa muitas vezes aquilo que você conhece e as suas habilidades. Se você não teme a Deus, isso tudo é vão. Isso tudo é inútil se nós não temermos ao Senhor. Se nós não reconhecermos que o Senhor está em tudo em nossas vidas, até mesmo quando nos dá sabedoria. Então o sábio não é um sábio que vive independente do Senhor, mas esse sábio é um sábio que vive debaixo do seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então todo aquele que é sábio não tem como ele se desvincular da soberania e do favor desse Deus maravilhoso. Então todo aquele que é sábio, ele também reconhece e ele teme a Deus. Então esse é o princípio da sabedoria. E todos os outros conhecimentos e sabedoria que nós vamos adquirir, ela está debaixo do conhecimento de Deus. Então nós tememos a Deus, somos sábios
e glorificamos o seu nome com essa sabedoria que ele mesmo colocou nos nossos corações. Então esse é o provérbio de hoje, provérbio capítulo 1, do verso 4 até o verso 7. Ouça mais do que fale, aprenda, reflita, saiba que as coisas estão para além daquilo que está diante dos nossos olhos. Existem coisas que precisamos refletir para descobrir o que está por trás de um texto como esse, muitas vezes, e que o princípio de tudo para esse conhecimento que nós vamos adquirir ao ler Provérbios, pois essa é a instrução de Salomão. Ele diz: esse livro vai ser para instruir os jovens e ensinar prudência e ensinar conhecimento para saber interpretar os enigmas, aquilo que está oculto. Então, tema ao Senhor. Amém? Essa live vai ficar salva. Que Deus abençoe, que você possa ler o capítulo 1 de Provérbios, que vai iniciando hoje, no primeiro dia, e nós vamos nos estendendo até o final de março, no dia 31, onde nós vamos finalizar também com uma reflexão. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Patrícia, Joyce, tem gente aí. Essa live vai ficar salva. Compartilha também no seu Instagram. Compartilhe uma mensagem também daquilo que você aprendeu em Provérbios 1, se você vai acompanhar esse devocional. Amém? Queria fazer uma breve oração por você. E que Deus abençoe seu dia. Pai, eu te dou graças, Senhor Jesus, pois a tua sabedoria nos traz um senso de humildade, Senhor Jesus, pois nós cremos que toda sabedoria pertence a ti, Senhor. Então nós pedimos sabedoria nesse dia de hoje, para que nós possamos lidar com as situações mais adversas da nossa vida, para nós termos sabedoria com aquilo que nós vamos falar, com aquelas pessoas que nós vamos aconselhar. Então darmos um dia abençoado na tua presença e debaixo do teu temor, pois o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Valeu.